Eu queria começar por dizer que agradecer ao professor Afonso Cavaco concisão, sem fugir aos problemas, a concisão no uso da palavra, porque na segunda e na terça-feira estive no Porto, num colóquio de que fui co-organizador, com Nuno Proença, com Paulo de Jesus, com alguns outros colegas, e conseguimos, no final, estar atrasados mais de 2 horas. Portanto, agradeço de facto a forma muito eficaz, sem fugir às questões da sessão anterior, e queria agradecer à professora Teresa Casal, coordenadora principal deste seminário, com quem eu colaboro, mas é efetivamente a professora Teresa que tem tido o trabalho principal. Queria agradecer à professora Isabel Fernandes, coordenadora do projeto que nos acolhe aqui, do projeto GER, projeto de mais amplo narrativa e medicina. A professora Isabel conseguiu, com colaborações, nós pusemos alguma pedra também, temos também algum trabalho da nossa parte. Quando digo nós, refiro mais muitas pessoas que trabalhamos consigo, mas, de facto, a grande obreira de um projeto, de um trabalho grandioso, é a Isabel. E, portanto, eu estou muito feliz pelo acolhimento deste pequenino labirinto, o labirinto do eu, no espaço do seminário. E já agora sinto-me também muito feliz aqui, que é a sala onde seguramente organizei mais eventos. É esta sala 5.2. E agradeço a presença dos colegas e amigos que estão aqui presentes, e a minha felicidade neste caso é uma alegria suprema, à maneira espinozana. Não exageremos. E plagiando um título teu, de um livro teu, é para mim de facto uma alegria suprema estar com Maria Luísa Ribeiro Ferreira, com quem tive o privilégio de trabalhar mais intensamente, menos intensamente, mas ao longo de muitos anos, com quem aprendo muito e cuja amizade, cuja disponibilidade para ouvir, para falar, tem sido imensamente estimulante para mim. É a Maria Luísa que vai fazer uma leitura do livro. Eu tenho, com certeza, alguma observação também, já agora a começar pela falta de um subtítulo. Labirinto do Eu é muitas coisas, e particularmente no Brasil, onde o livro foi lançado, perguntavam-me sobre o seu âmbito, se tratava de espiritualidade, se era psicologia, qual era, e eu dizia, não, é um livro de filosofia. É disso que se trata, efetivamente, aqui. Falta-lhe o subtítulo que vai ter, numa reimpressão, Formas da Subjetividade na Primeira Modernidade, o que, porventura, ajudará um pouco o livro. Luísa, agradeço muito e... Eu, antes de começar... Queres sentar? Já me sento. Queria pedir desculpa ao professor Afonso Cavaco, mas eu não sabia que havia uma sessão antes. Lá percebeu. Se calhar. Portanto, teria imenso prazer em ter assistido à sessão toda. Gostei muito do que eu vi, mas agora também não deixo passar algo que disse e gostava de meter consigo. Quando falou nas velhinhas nas farmácias, eu pergunto, porquê velhinhas e não velhinhos? Quer dizer, por um lado. E por outro lado, da minha experiência de farmácia, tenho muita gente nova também a falar com o farmacêutico, a fazer confidências, a perguntar de shampoos e isto e daquele outro. Portanto, não são só as velhinhas. Na minha situação de pré-velhinha. Pronto, queria lhe dizer isso. Quanto ao... Velhinhas, é mais típico, velhinhas, não é?
Não, é só para meter com ele. Relativamente ao que o Adelino disse, eu reitero os termos e as palavras que ele disse relativamente à minha pessoa e digo-as também relativamente a ele. É uma amizade muito longa já e temos colaborado muitas vezes e eu tenho aprendido também muita coisa com o Adelino e é para mim realmente uma honra vir-vos falar deste livro do Adelino, O Labirinto. Eu há relativamente pouco tempo publiquei um texto num jornal online que se chama Sete Margens e o texto era intitulado O Prazer de Ler e de Pensar. E foi esse prazer que eu senti ao ler o texto do Adelino Cardoso, O Labirinto do Eu. Não só porque é sempre gratificante reconhecer a excelência filosófica de um amigo, como também porque a matéria deste livro se insere numa área que me é particularmente grata e na qual eu trabalhei durante anos e na qual eu continuo a trabalhar. Eu estou aposentada, como se diz, mas não dei ainda por isso, porque continuo a trabalhar. E também estou muito sensibilizada por estar aqui sentada, porque já há algum tempo, ano passado ainda vim aqui fazer algumas coisas, já há algum tempo que não vinha aqui, uma sala onde dei uma série de aulas. Bem, justamente a época que o Adelino tratou neste livro é o Renascimento e a modernidade. E tem a ver, obviamente, e o tema central e exclusivo é a filosofia ligada a filósofos do Renascimento e da modernidade. O presente livro é um conjunto de ensaios sobre a subjetividade e nele ficam patentes diferentes perspectivas que nos ajudam a pensar o sujeito humano. E com ele fica também, penso que destronada, a ideia que Descartes teria sido o precursor mais relevante na análise do sujeito moderno. Acho que é uma mensagem que o texto, que o livro, todo ele passa. O livro inclui 8 narrativas que, embora sejam autónomas, podem-se ler como um caminho e como um diálogo entre pensadores que fizeram do eu o tema central das suas preocupações. Eu vou fazer um roteiro do livro, eu não sei se o livro é do conhecimento, se as pessoas já o leram. A minha ideia era fazer um roteiro do livro para, digamos, incitar à leitura e despertar o interesse por ele. E o primeiro capítulo começa logo com um texto de Bernardo Ribeiro, Menina e Moça, e o eu, sobre o qual se debruça este primeiro capítulo, é um eu feminino. É um eu focado na tristeza, porque a menina assume as suas desgraças como desgraças da humanidade. Trata-se de uma vivência subjetiva, portanto, de uma vivência, de certo modo, desordenada e, sem dúvida, labiríntica. É um eu construído na identificação, na intensificação, digamos, de um sentimento. E, como tal, é um eu que é uma experiência afetiva. É um eu que revela um espaço íntimo, um lugar do encontro com o outro, é um lugar do encontro com o outro e com o afeto que o encontro com o outro desperta. É um eu que eu poderia classificar como desordenado, um eu que se assume como alguém que escuta, como alguém que se sente responsável. O Adelino Cardoso classifica este eu como um menino, porque realmente é um sujeito passivo, é um paciente, digamos, que foi levado. A natureza humana aqui é apresentada como levada, como conduzida, como passagem, como um fluir, eu diria, do me ao eu. A menina, que é a autora da novela, que todos conhecem com certeza, representa um modo feminino de estar no mundo e vai-se desvelando em atitudes, sobretudo em atitudes de cuidado e de atenção ao outro. E o capítulo termina com uma avaliação da polaridade feminino e masculino, algo que me interessa muito particularmente, porque tenho trabalhado muito o tema do feminino na filosofia, e acaba também com o modo como é experienciada a relação amorosa por parte da menina.
Bem, este título, Labirinto do Eu, é, digamos, uma chave comum a partir da qual são apresentados vários pensadores. Mas, em alguns desses pensadores, vai-se mais longe do que uma mera análise do sujeito. E isso acontece logo no capítulo 2º, onde a filosofia de Montaigne é apresentada na originalidade dos seus posicionamentos. Em Montaigne, Adelino Cardoso vai abordar a capacidade de julgar e vai integrá-la na subjetividade do meu eu. E vai também demarcá-la da atividade científica. O sujeito humano, tal como Montaigne o apresenta, não é movido por uma coerência lógica, mas é movido por impulsos, é movido por agitações instáveis, como diz o Adelino. O eu apreende-se na agitação dos seus próprios estados. Isto torna difícil uma aproximação objetiva e totalmente lógica do eu. Segundo Adelino Cardoso, em Montaigne, e ele tem uma expressão feliz, o eu acontece-me. E a consciência não tem uma existência objetiva. A consciência, em Montaigne, é um esforço que nos revela o abismo de nós próprios. Nós somos estranhos a nós mesmos. E mais do que um eu labiríntico, eu penso que se pode falar em Montaigne de um estilo labiríntico também. Porque a escrita de Montaigne é também uma escrita desordenada, é uma escrita sincopada, é uma escrita singular. Podemos dizer, portanto, que a trama do discurso de Montaigne é também uma trama labiríntica. Para Adelino Cardoso, os ensaios de Montaigne são uma obra de referência da subjetividade renascentista. E ele considera que ficam patentes nesta obra as pregas internas, como ele diz, o caráter vagabundo e as agitações do nosso eu. Capítulo 3. O capítulo 3 é dedicado a Francisco Sanches e é apresentado na sua relação com o outro, situando-se na perspectiva do diagnóstico, na perspectiva da cura. A arte médica é apresentada como um encontro entre duas subjetividades. A dúvida é instituída como um instrumento que aguça o engenho. E o sujeito duvidante vai-se construindo na sua relação com o outro, e neste caso o outro é o médico. Desmontando a escolástica aristotélica, Francisco Sanches considera a ciência como essencialmente uma visão interna, com uma percepção do sentimento de si e do sentimento dos seus estados. Essa experiência é também um modo de abertura ao outro. Daí a importância fundamental da interrogação médica. Como te sentes? Como te sentes? É colocado como um início, digamos, de um contacto, de uma conversa, de uma relação. Esta interrogação é o passo essencial do encontro de dois eus. O eu do paciente, que sofre, e o eu do médico, que pretende curá-lo, sintonizando com o seu sofrimento. Claro que ao falar da modernidade, do eu na modernidade, não poderíamos deixar de falar de Descartes, e Adelino Cardoso fala também. É apresentado no capítulo 4. E nele é relevada a continuidade entre a psicologia e a moral. Um tópico, na opinião de Adelino Cardoso, não tem sido suficientemente explorado. E eu reitero esta afirmação. Neste capítulo, o eu é apresentado do ponto de vista da vontade. A vontade, em Descartes, é o elemento ordenador e integrador da desordem dos afetos e das sensações que integram o meu eu. As paixões são vistas como um ponto de interseção entre a psicologia e a moral. E Adelino Cardoso vai, ao falar de Descartes, vai privilegiar 3 obras que estão aqui presentes. As Meditações, que ele confronta com as paixões da alma, e também com as cartas a Régios e com as cartas à Princesa Elizabeth. E serve-se destas obras para analisar o complexo problema da união e da relação corpo-alma, apresentando-nos a vida humana como o sentido do corpo próprio. É interessante o modo como ele interpreta o desejo em Descartes, na sua dimensão de excesso
mas também na sua dimensão de regulador e na sua dimensão de ordem. O desejo é também revelador da saúde da alma e dá-lhe um papel determinante na arte de viver. A exposição que Adelino Cardoso faz neste capítulo sobre Descartes vai terminar com a análise da generosidade, mostrando como a generosidade se constitui para o filósofo como um remédio para todos os desregramentos do eu, e estabelecendo de um modo claro a relação entre psicologia e moral. Malebranche vai ser a figura central do capítulo 5º. E, para Adelino Cardoso, este filósofo oratoriano é o inaugurador da filosofia da consciência, na identificação que estabelece entre consciência e sentimento interior. Contrariando Descartes, Malebranche defende a inteligibilidade do corpo, negando, no entanto, à alma o conhecimento da sua própria essência. O corpo é suscetível de ser apreendido pelo intelecto, mas a alma só se apreende sensivelmente. Os nossos estados internos não são representativos do exterior, são representativos do interior. O sentimento de si, aqui, é opaco, é considerado como algo opaco. Eu sinto-me, mas não me vejo, nem me conheço. Malebranche contesta a capacidade representativa da consciência, colocando-se contra a tendência epistemológica dominante no século XVII. Em contraste com o posicionamento malebranchiano, Adelino Cardoso recorre a Arnaud, para quem pensar, perceber e representar se identificam. Na última parte deste capítulo 5º, Adelino Cardoso aprofunda as teses gnoseológicas de Arnaud, que, na sua fidelidade a Descartes, mantém o cogito como o paradigma do saber. Arnaud rejeita a legitimidade de uma moral filosófica, e é precisamente contra tal tese que Malebranche constrói uma ponte entre filosofia e teologia, e vai colocar a ordem como noção axial da moral. No capítulo 6º, a controvérsia entre Malebranche e Arnaud, que foi apresentada no capítulo 5, é retomada e é aprofundada, sendo um tema essencial a representatividade do pensar. Tanto Malebranche como Arnaud tomam Descartes como pano de fundo, embora o subvertam. Para Malebranche, os objetos sobre os quais incide o nosso conhecimento são opacos. Apreendemos-los mediante ideias sem as quais seriam ininteligíveis. Admite, no entanto, que o conhecimento não se esgota na representação. Daí a importância que confere à intuição racional e à consciência, que são processos cognitivos que dispensam a instância representativa. Em Malebranche, o sentimento de si é confuso e não é suficiente para eu perceber aquilo que sou. Iludimos-nos ao pensar que nos conhecemos. E Adelino Cardoso vai fazer o levantamento das diferentes maneiras de ver as coisas, tal como Malebranche as considera, e desenvolve o seu texto relevando algumas ideias representativas dos objetos, com particular relevo para a ideia de extensão. É a extensão inteligível que nos permite fazer ciência. Em Arnaud, a intuição racional é o fundamento da própria representação. Diferentemente de Descartes, este filósofo jansenista, Arnaud, contesta a oposição cartesiana entre realidade objetiva e realidade formal. Para ele, elas são modos de ser de uma mesma coisa. A presença da coisa no sujeito e a sua natureza efetiva identificam-se. Deus dotou os homens com a capacidade de conhecer o real. A polémica com Malebranche elege como ponto de discórdia o conceito de representação, que, segundo Arnaud, se coloca no pensar, enquanto que, para Malebranche, ela se coloca na ideia. O capítulo 7º. O capítulo 7º vai se debruçar sobre o caminho que leva do indivíduo ao sujeito. E aqui são escolhidos 3 pensadores, Soares, Brisson e Leibniz. Para Soares, o singular é a entidade completa, uma entidade com todas as suas determinações. Não é uma particularização do universal, é um todo no qual o universal se inclui. Depois de analisar diferentes posicionamentos quanto à relação todo-parte, Soares conclui que não se distinguem e sustenta que a distinção existente é uma distinção de razão. A individualidade introduz no ente a referência a si de uma multiplicidade de operações.
Abre-se o caminho de uma verdadeira metafísica da individualidade. E Adelino Cardoso escolhe, para ilustrar essa metafísica da individualidade, um médico, Glisson. Eu não sei se é Glisson, se é Glisson. Glisson, é inglês. Glisson, é inglês, porque eu sei que ele é inglês, mas... Ele escrevia Glissónio. Pois. E escolhe também um filósofo, que foi Leibniz, não é? Com Glisson seguimos os níveis elementares da matéria no seu caminho para a individualidade e percebemos a ipseidade que se gera no interior da natureza pela referência a si dos fenómenos que a afetam. A finalizar o capítulo, como não podia ser, e já para o Adelino eu acho que ele já sofreu de não ter metido o Leibniz antes, mas aparece o Leibniz e aqui é dado um relevo especial a 3 textos de Leibniz: a Disputatio, de 1663, o Discurso de Metafísica e a Monadologia. É na monadologia que o conceito de mónada assume um lugar central a partir do conceito de indivíduo. E este, de totalidade autorreferida, transforma-se em subjetividade aberta aos outros e aberta ao mundo. O capítulo final é inteiramente dedicado a Leibniz. E Leibniz é quem antecipa a noção, para Adelino, a noção de inconsciente, que depois Freud irá aprofundar. Adelino Cardoso apresenta o inconsciente leibniziano como o que ele chama um si primordial, situado aquém do eu, situado aquém da consciência. E recorda a carta a Raymond, debruça-se, analisando essa carta, sobre as pequenas percepções e as percepções insensíveis. O si apercebe-se primeiro de um modo confuso, que levará a um estádio superior, o estádio da identidade moral, determinante para a afirmação da pessoa. É a propósito dessa noção de pessoa que Adelino Cardoso vai fazer justamente o levantamento de temáticas leibnizianas essenciais. E agora está, digamos, a dialogar, acho que não estou a cometer nem inconfidência, toda a gente sabe que é o teu autor preferido. Claro. Bem, portanto, as expressões, quer dizer, relações essenciais com uma relação corpo-alma, o conceito de entre-expressão, o conceito da percepção, a articulação entre percepção e apetição, o conceito de vontade, o conceito de liberdade. Tudo isto são temáticas que o Adelino Cardoso vai aprofundar neste capítulo. E a temática do eu é o fecho do livro. E Leibniz é o filósofo que, de um modo incisivo, corporiza o título da obra, ou seja, o labirinto do eu. O fecho do livro leva-nos à constatação de uma experiência confusa do eu no pensamento leibniziano. De facto, com Leibniz é ultrapassada a segurança do cogito cartesiano e abrem-se as portas para um eu que é decisivamente labiríntico. É o começo de uma nova estrada, que muitos pensadores trilharam. Adelino Cardoso elegeu a modernidade para percorrer o caminho do labirinto do eu e devemos-lhe estar gratos por estas pistas que nos abriu. Ora, para demonstrar esta gratificação, que para mim foi a leitura do texto de Adelino, eu ofereço-lhe um pequeno presente final, que é fora do livro, e penso que irá apreciar. O Adelino, embora como eu não confunda filosofia e literatura, mas aprecia o cruzamento da filosofia e a literatura. E por isso eu vou finalizar esta minha apresentação com 2 poemas que têm tudo a ver com o labirinto do eu, tratado no livro do Adelino Cardoso. Um dos poemas é do Jorge Luís Borges, outro é do Fernando Pessoa. O de Jorge Luís Borges chama-se mesmo Labirinto. A tradução é de Augusto de Campos. Não haverá nunca uma porta, já estás dentro, e o alcácer abarca o universo. E não tem anverso nem reverso, não tem extremo muro nem secreto centro. Não esperes que o rigor do teu caminho, que fatalmente se bifurca em outro, terá fim. É de ferro o teu destino, como o juiz. Não creias na investida do touro, que é um homem cuja estranha forma plural dá horror a essa maranha de interminável pedra entretecida. Não virá, nada esperes, nem te espera no negro crepúsculo uma fera. O outro poema é de Fernando Pessoa e tem a ver com a identidade. Também está presente e atravessa todo o livro do Adelino. É um poema tirado das novas poesias inéditas. Não sei quantas almas tenho,
Cada momento mudei. Continuamente me estranho, nunca me vi nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atenta ao que sou e vejo, torno eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto à minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à margem do que li, o que julguei que senti, releio e digo: fui eu? Deus sabe, porque o escreveu. Pronto. Eu agradeço este presente da Luísa e não tenho, pela minha parte, muito a dizer, depois da apresentação que ela fez, porventura unicamente a propósito do título, dizer que labiríntica é o próprio eu, é a estrutura do eu, e labiríntica é também a relação dos autores que eu convoquei para este livro. Onde há com certeza uma falta. Há um autor muito importante, Spinoza, que eu leio, que eu li, mas nunca estudei Spinoza. Também não encontras muitos labirintos? Aliás, uma das minhas... de facto, começo também o livro com a literatura, com a Menina e Moça, e não por acaso, e fiquei-te a dever um texto sobre Leão Hebreu e Spinoza, que tem tudo a ver, não consegui organizar o meu tempo para fazer, porque em algum momento, mesmo sem labirinto, em algum momento eu sinto a necessidade não só de ser um leitor, mas de ser um estudioso de Spinoza. Eu, de facto, fico-te muito grato pela leitura. Houve alguma coisa que me chamou a atenção na tua apresentação, que tem a ver com, embora não tenhas acentuado tanto depois em autores seguintes, mas que é a questão da paciência ou da padecência, o lado padecente do humano e do eu, que procurei aqui explicar. Este livro tem, com certeza, a ver com o meu lado feminino, com aquilo que há numa expressão filosófica, evidentemente. A gênese deste livro começou com um projeto em que nós estivemos, sujeito e passividade. Há atividade no modo de pensar neste livro, mas a atividade nasce quase sempre, porventura sempre, de um fundo de passividade. É assim na Menina e Moça, é assim em Montaigne, que é de facto um autor muito fundamental, que ele diz: eu sou um autor estudioso de mim próprio, estudioso no sentido da preocupação, da atenção, do esforço de penetrar de algum modo no labirinto que ele próprio é, mas essa entrada, tal como em Bernardino Ribeiro, faz-se pelo outro. Não se entra em si por uma porta, digamos, apenas ou fundamentalmente da interioridade. É na relação, é no diálogo com o outro, é, portanto, a contar as histórias dos outros e a relação com elas que o emerge. Portanto, essa dimensão de passividade julgo ser aqui muito forte e tem a ver, a par do cuidado, a par da atenção ao outro, tem a ver muito com todo o trabalho que tens desenvolvido sobre o feminino e cuja presença eu sinto aqui no primeiro texto. Foi no diálogo entre nós que ele nasceu, mas mesmo porventura no modo como inclino o texto ao longo de todo o livro.
Sim. Desculpe, este projeto seu do sujeito e da passividade vai ter continuidade de outro modo ou acha que é aqui é que tratou mesmo da questão? É um projeto antigo, um projeto principalmente com José Justo, que éramos muitos, mas digamos, ele era o mentor do projeto, mentor no sentido da mães, de alguém que, de uma forma muito sábia, o conduziu. Eu era o animador, portanto, de ânima, deste mesmo projeto. Julgo que funcionou muito bem. Os projetos nunca são inteiramente concluídos. O desenvolvimento acabou, talvez, depois nunca se sabe muito bem, foi num momento de grande turbulência no Ministério da Ciência, na FCT. Acabou e não acabou, portanto, houve ali uma fase grande de indefinição, mas estamos a falar de 2001, 2002, aproximadamente. Os desenvolvimentos é naquilo que ficou dele para projetos seguintes. Tem a ver, no meu caso, com a aproximação entre a filosofia e a medicina enquanto ela é um saber distinto de uma demonstração, de uma prova lógica, portanto um saber que é prudencial, mas é um saber, chamemos-lhe artístico, portanto, em que a dimensão do fazer e da aprendizagem no próprio exercício é extremamente importante, que não é um exercício casual, mas também não estamos ao nível de um saber tipo matemático, ou lógico, algo assim. Portanto, o saber próprio da medicina e o modo como na medicina se está em face do outro e numa atitude de acolhimento, de escuta, isso marca, de certa maneira, o meu próprio trabalho e de outros colegas. Há um colega que está presente neste livro, que está presente em todo o meu trabalho e com o qual tenho sempre trabalhado nos vários projetos meus e dele, Manuel Silvério Marques, que também, portanto, a atenção dele há alguns autores que temos em comum. Há um autor dentro da contemporaneidade, portanto, também dialogamos com ela, Michel Henry, é um autor que, a propósito de Malebranche, mas não só, a propósito de Descartes, de alguns outros dos nossos autores, é, portanto, uma referência comum. Estamos sempre, ao trabalhar, estamos sempre em diálogo com um conjunto grande de pessoas e, por outro lado, os nossos projetos nunca morrem inteiramente. Um projeto que é realizado tem a sua profundidade. Por um lado, aquele projeto acabou, mas vamos sentir o seu desenvolvimento em trabalhos, em projetos futuros, num modo de estar, de nos relacionarmos com a escrita, com o exercício filosófico, com o que quer que seja. Só temos que citar o Adelino por ter escrito o livro e a Luísa por ter feito uma apresentação que deixou toda a gente com a água na boca. E agora é ler. Ok, concluímos. Obrigado a todos. Uma coisa prática que as coisas eu agora estou também de Dela Costa. Portanto, está a ser. O António também está por aqui às vezes. Eu acho que está bem. Lembra-me. Gostei muito de ler sobre o Bernardo Viveiro, aquela pequena antologia. A antologia era bem, os textos havia do Bernardino Viveiro e do Não Tanto.
gostei muito de É só cumprimentar. Eu gostava de estar quando entrou. Ok, Filomena. Gosto do que vai. Claro. muito obrigada. Alguma coisa aí não vai. E já tem a ver com as coisas que vais fazer depois. Deixa aqui. Ai, obrigada. Muito obrigada. Adelino, posso? Eu achei. Olha, mesmo que eu disse, gostei muito e pronto, sempre para as próximas. Obrigado. E vamos falar. É isso. Obrigado. Deus é. Eu também digo a trazer o meu, que eu tenho lá para ele assinar, que eu me esqueci de. Amanhã é aqui. Esta agora é a nossa sessão. Hoje é o dia da Rainha Santa, não é? Ah, é. E a Quando- Isabel. Quando eu estudei em Coimbra, hoje era Não, hoje é festa. feriado, em Coimbra. É, Não sabia, a razão era essa. é a Rainha Santa. Sei por um acaso. Quando eu estive em Coimbra e disseram que amanhã era feriado. Sim. Celebramos os dias onomásticos, não é? Que a festa da Rainha Santa não é sempre a mesma. Isto é, há um ano em que é uma grande festa e depois outros em que é uma festa mais pequenina, não sei se é de 4 em 4, que é a grande festa mais grandiosa. É sempre a 4 de julho, mas pode, portanto, salvo erro, de 4 em 4 anos é mais grandiosa. Eu posso me despedir. Claro. Então, deixe-me eu despedir primeiro. Quem é que se Eu posso comprar um livro. Quer dizer, A quem pagamos, Adelino? Ninguém nos. vão ter que pagar ao editor e ao autor, vão ter que pagar tudo. Dá lá ver. Pode ser. Pronto, é porque assim. Vou pôr também Fátima. Sim, sim. E a Fátima primeiro. Ela vai custar. E portanto, estes dias eram aqueles dias mínimos para poder como é que as coisas funcionam, onde é que estão a seguir, portanto, a Minha mulher é assim, bem Marei. Aí eu. M-A-R-I-J-K-E. M-A-R. aliás, começa logo por dizer mal. Não faz mal, não faz mal. Pode dizer como quiser. M-A-R-I-J-K-E. KPI. foi aquela coisa que eu disse. Que, como vês, estava Sim, tão isso é concentrado que pus logo assim para baixo. Não, é do projeto internacional. Ah, está bem. É a reunião mesmo para fechar. Ah, está bem. Sabe que a minha admiração não é só intelectual, a minha admiração é também pelo trabalho imenso de cuidado que eu sei. Tenho. Conheço a Maria João, conheço o senhor, já ouvi em Cascais, há muito tempo, com a Patrícia Couto, com... Muito obrigada, sim. Professor, cá estamos. Espero que não seja, que haja muito mais vezes em relação a livros e eu recebi. Ok, vamos confiar. Vamos confiar. Eu confio. E sobretudo esse livro já estava a pensar há bastante tempo. Sim, Já embora. tinha dizer uma coisa sobre mas o indivíduo individual. Aquilo que eu quero, Ainda não está. aquilo que eu quero fazer ainda não está feito. Isto é, há esboços, há coisas, mas ainda, E não estou- não- sinceramente, esse livro ainda não está feito. Eu já passei uma vista de órgão com o PDF, já estive lá a ver, realmente é muito rico. É muito... Há aqui qualquer coisa, alguma entrada, mas esse livro ainda não está. E a oposição do nascimento ao Descartes é realmente bastante inédita e, digamos, e de certo modo corajosa, não é? Apesar de, para mim, quer dizer, ou seja, os outros que falaram sobre o eu antes de Descartes nunca tiveram a mesma projeção que o Descartes teve na história da filosofia, quer dizer, muito moderna, não é? Sim, Ou seja, o o Descartes acaba por ter mais relevância, não por ter pensado pela primeira vez, mas pela grandeza que ele teve na... Exatamente. Na minha leitura, ele já faz uma inflexão. Ele não é original, ele já vai infletir o pensamento do Renascimento. Mesmo
Francisco Santos diz: tu tibi ipse cogita. Tu pensa para ti ou por ti. Para responderes à questão, encontrares um remédio para o ceticismo. O cogito é mais limitado, é mais pobre. Eu sei do gosto do Carlos pelo pensamento e pelos livros. E dentro do pensamento, para esta parte do eu, do individualismo, da subjetividade, do singular, está domadamente em relação umas coisas com as outras. Sim, sim, sim. Os livros, já deixei a biblioteca. Ah, não sabia. Está bem. Já fiz 30 anos. Ok. E puseram fora da biblioteca e agora estou formado, professor. Ok. Muitas felicidades e vem ver mulher para trás. Obrigada, meu Deus, e muitos Deus. parabéns. Pronto. Obrigado.